Olá, eu sou Montanha e antes de começar o vídeo eu queria pedir para você, se você está gostando aqui do canal do Fecha Tag, não se esqueça de se inscrever, é muito importante para o canal, estamos chegando na meta aí de quase 1000 inscritos, isso vai ser muito legal, estou bastante feliz com isso. E se você quer apoiar financeiramente esse projeto, você pode entrar lá em apoia.se/Fecha Tag e doar qualquer valor lá, vai ser muito bem-vindo, beleza? Vamos lá para o cast que hoje tá muito bom. E o nosso convidado de hoje é o Túlio Faria, do Dev Pleno. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo, cara. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, conversando um pouquinho, trocando uma ideia sobre tudo, né? Sobre computação, sobre carreira, enfim. Mas obrigado pelo convite, prazerzão estar aqui com você. Pô, cara, eu que agradeço. Primeiramente, de novo, obrigado. Eu te agradeci antes aqui da gravação, mas agradecendo a gravação, obrigado por bater um papo aqui comigo no Fecha Tech. E para quem não te conhece, por favor, se apresenta aí. Bom, eu sou Túlio Faria, mais conhecido como Dev Pleno também, né? Então sempre o pessoal troca meu nome pelo nome do Pela projeto. razão social. É, exatamente. O que é bastante bacana, eu compartilho no Dev Pleno um pouco do que eu faço na minha vida, né? Então, eu trabalho como desenvolvedor remoto no exterior. Hoje em dia, eu atuo como Full Stack SRE, numa fundação de Nova York. Também tenho os meus SaaS, também tenho o Dev Pleno, que é a parte de treinamentos. Então, eu acabo compartilhando um pouquinho de que dá para fazer tudo, né? Então, se você quer trabalhar remoto e ter sua empresa, dá. Se você quiser ter seus cursos, seus treinamentos, também dá. Fui professor por muito tempo, né? Então, no ensino offline, né? Então, fui aproximadamente uns 10, 11 anos entre curso técnico e faculdade. Então, inclusive fiz algumas incursões, né? Então, muita gente fala, computação, não necessariamente você precisa de formação, mas eu gosto bastante, né? Então, eu acabei fazendo também mestrado, então tem Olha aí, uma, que uma, legal. uma grande gama de coisas ali. E tudo ao mesmo tempo, né? Então, dá para fazer, que é o que eu gosto de compartilhar bastante no Dev Pleno, dá para fazer, você não precisa escolher, né? Então, eu trabalho remoto ou empreendo? Você pode fazer os dois. Eu quero fazer mestrado, você pode fazer também. O que vai demandar mais é uma organização, né? Então, mas, de maneira geral, esse é o Túlio, e eu atuo na área, acho que está chegando quase a 20 anos profissionalmente. Caramba. Tô até para gravar um vídeo sobre isso, porque do primeiro real que eu ganhei com programação, e venho atuando desde então nesse. E é uma coisa que é legal, que eu sempre reforço também, né? Eu sempre quis mostrar, inclusive no Dev Pleno, que é possível fazer tudo isso morando no interior. Então, era uma coisa que eu sempre tive desde de moleque. Eu quero fazer a área dar certo. Eu nem tinha ideia de remoto, nem nada, né? Porque começou a ficar mais quente isso há uns 5 anos. Mas assim, desde de moleque, eu falava, quero dar certo aonde eu moro, próximo da minha família, próximo de onde eu nasci. Tive a felicidade de ser do interior, mas bem próximo de São Paulo, então estou 200 quilômetros de São Paulo, então Aonde que é? Qual cidade que é? chama Pouso Alegre, Pouso sul Alegre. de Minas. Então, assim, a Fernão Dias você já cai dentro da Marginal, né, em São Paulo. Então é Aham. muito tranquilo, né, cara? Então, você quer fazer mestrado, blá, 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 você consegue... Você pega o carro aqui, 2 horas, você tá... Sei lá, igual no meu caso, né, eu tava na USP Leste ali. Então, era bem... Às vezes eu acho que eu gastava menos tempo para sair daqui do sul de Minas e chegar na USP do que muita gente dentro de São Paulo chegar na USP. Sim. Então, Mas mesmo assim é coragem, hein? não. Mesmo É que na hora assim. que você tá fazendo, você não percebe, sabe? Depois que você passa, você fala, nossa, cansa. É, é. Então, o foda é que, pô, eu tenho várias histórias também disso, de ter feito coisas e na hora você não percebe, obviamente, você tá fazendo, você tá com vontade de Uhum. fazer aquilo e tal. E depois que você passa daquilo, cara, você olha pra trás e fala assim, puta, não faria de novo não, mano. Tô Pois de é, boa, exatamente. tô de Então, me boa de fazer convidaram para isso aí. fazer doutorado, sabe? Então, assim, falei, cara, eu acho que não vai rolar agora, não, sabe? Então, assim, eu acho que eu não vou Rola, ter rola, esse. remoto agora, né? Mas assim, mas provavelmente no meio acadêmico vai voltar para o presencial, né? É, Então, não vai ter muito. E o doutorado, acho que são, sei lá, 4 anos. Então, assim, 2 anos e meio no mestrado já assim, deu para testar as minhas capacidades intelectuais ali, etc, caraca. paciência, tudo mais. Mas as coisas se conectam, cara, é bem legal, porque
uma das coisas também que o pessoal gosta bastante e me pergunta bastante, porque eu faço parte do network da TopTal. Ah, legal. O mestrado ajudou muito nisso, né? Porque eu tive que masterizar algoritmos, masterizar estruturas de dados. Então, aquela coisa que a gente aprende na graduação, você volta e você fica, pô, agora tem que estudar de verdade, porque o buraco no mestrado é um pouco mais embaixo. E aí depois a gente vai conectando os pontos, né, igual o Steve Jobs fala sempre. E aí eu fui utilizar de novo isso para passar na prova da TopTal, né? Então, é legal conectar esses pontos, né? Que às vezes a gente não percebe. Então a gente não percebe o sufoco que é enquanto a gente está fazendo. Aí termina e fala, nossa, acho que eu não faço isso de novo, né? E muitas vezes a gente fica, será que me ajudou em alguma coisa? Mas depois passa 2 anos, por exemplo, você vai fazer uma prova e você acaba utilizando tudo que você aprendeu, né? É verdade. Cara, eu tô com um pouco de medo de fazer essa pergunta, porque 20 anos é muita coisa, e senão a gente vai ficar 5 horas aqui. Mas eu tô curioso pra saber como que você começou sua relação, cara, com programação ou até computador, assim, como que foi essa Uhum. relação? Tipo, o que te levou a, a ter contato com isso? Porque, querendo ou não, se foi há mais de 20 anos atrás, é bastante tempo, não era uma coisa mais comum do que é hoje, não vou falar que é super comum, mas é mais Uhum. comum do que é hoje, principalmente celular e tal, né? E também no interior, cara, né? Que é menos comum ainda. Se a gente for falar de acesso à internet, então, tal, é mais Então, complicado. é bastante interessante, porque, na verdade, eu tive, assim, foram várias coisas que me levaram para a computação, né? Porque o meu Aham. sonho não era ser programador nem nada, era ser agrônomo. Então, porque eu tinha uma proximidade do meu pai mexia com sítio, etc. Eu falei, pô, vou fazer isso aqui da minha vida. Tá. E aí eu fui apresentado para o computador num curso do Senai, uma coisa assim, um curso básico de informática. E naquela época, não sei se você lembra disso, né? Então, assim, que tinha um banner que você fazia no DOS, uns banners de festa, tipo, parabéns e tal, umas fontes feias para arrebentar. No DOS não, cara. Cara, e Eu se tenho, imprimia na eu tenho uns pelo matricial. branco aqui, ó, mas se pá é outra coisa, mais estresse do que a idade. Mas desculpa a indelicadeza, com tanto tempo você programa Trin- já ou trabalha na área? Eu tenho 32 anos, Aham. eu trampo desde uns 14, 16, mais ou menos, Já nessa tá faixa, beirando os assim. 20 também, ué. Eu tô com É. 36, eu comecei com... Profissionalmente foi mais ou menos uns 15, 16 anos. Ah, por aí também. Mas uma coisa que era muito legal, né? A gente imprimiu um banner, né? Então você lembra da matricial, você lembra da impressora. Aham. Então a gente fazia uns banners feios para arrebentar. E eu sentava na máquina que tinha a impressora no curso do SESI, lá, do Senai, do Sistema S, né? Eu esqueci o nome lá da escola. E eu sempre Aham. ficava brincando, pô, é eu que vou imprimir e tal. Coisa feia para arrebentar. Mas daquilo foi despertando uma vontade. Pô, achei interessante aqui e tudo mais. E aconteceu uma coisa que foi muito legal. Na escola que eu estudava, eu comecei a ter aula de logo. Não sei se você já ouviu Olha falar aí. disso, que é uma tartaruguinha que você vai movimentando na tela. Então você programa com comandos e Não, quando você você vê falou logo, eu achei que era logotipo. Não, cara, é uma das formas mais legais de ensinar criança a programar. Pô, que legal. Porque você faz, tipo... Hoje é Minecraft, né? Também. É que hoje tem várias coisas, né? O cara consegue fazer com Sketch, eu esqueci o nome, Scratch, uma coisa assim, Aham. que é aquele bicho lá. Mas na época, cara, uma tartaruga era um triângulo na tela, porque era em DOS, né, quando começou. Então você fazia FR10, ela andava pra cima 10. Aí dir 90, ela virava 90. Aí você conseguia desenhar quadradinhos. E com aquilo eu fui treinando o pensamento lógico, né? Isso era, sei lá, tava na quinta série, devia estar ter uns 12 Maneiro. anos, algo assim. E aí o mais incrível, nessa mesma escola, eu tive aula de Key Basic. Então, daí eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, que massa isso, né? Dá para programar e tal. Um amigo meu começou a programar por hobby também. Não tinha feito, na escola dele não tinha isso, mas ele começou a programar por hobby. E ele era o único cara que tinha computador na rua. Então, Olha a aí. gente começou a trocar meio que figurinha, mas eu tinha que testar as coisas na escola. Então, eu não tinha computador em casa. E aí, nesse meio tempo, coincidiu do meu pai aposentar, recebeu uma grana, ele falou, pô, vou comprar um computador para os meninos, né? Vamos dizer assim. E aí eu ganhei meu Pentium 233 na época. Top. E aí comecei a programar joguinho, que era o meu interesse, e nunca terminei nenhum, assim, dessas que eu fazia sem compromisso, assim. Mas eu comecei a ficar muito interessado na área, sabe? Então,
mais ou menos isso em 96, assim, que eu ganhei o computador. Pode crer. Assim, faz bastante tempo, acho que uns 25 anos por aí. E aí o que foi muito legal, que eu comecei a ficar curioso sobre isso e já comecei a abandonar a ideia de agronomia. Falei, eu acho que a agronomia parece que não é muito mais a minha praia. Comecei a pensar mais no computador. E aí o segundo ponto dessa escola que foi muito legal, a terceira coisa que eu aprendi lá que foi bacana foi front page. Boa. Então comecei a construir sites e tudo mais, e aquilo abriu o mundo para mim, né? Pô, eu consigo criar sites, criei na época o Tullius Page, .cjb.net, né? Uma coisa. Da hora. O site tinha tudo, não tinha nada, né? Você olhava, era tudo cópia de algum lugar, tudo feito no front page. Tinha que ter o gifzinho do Pois construtor. é, eu fazia o. Não sei se você vai lembrar disso, mas tinha um programa que chamava Chara 3D, ou Zara 3D com X. E você Não, fazia acho uns que não. GIFs de 3Ds, assim, do texto mexendo. Eu aprendi a fazer Da umas hora. coisas do. Eu lembro só dos básicos. Marquee, Verdade, colocar os textos com marquee, tem o gifzinho do Under Construction, tinha o contador, né, que você copiava. verdade. Feito em CGI, né? A É. galera fazia em CGI. Mas uma coisa que é muito legal, o front page, eu não entendia o que era, o que estava por trás, né? Então, saía fazendo e tal, até um dia que eu descobri que eu subi não era cjb.net, cjb.net era só um redirecionador. Aí tinha uma hospedagem, Yahoo Sites, uma coisa assim. E eu comecei a descobrir, falei, pô, quando eu coloco os arquivos usando com caso sensitivo, né? Então, letra maiúscula, minúscula, etc., comecei a perceber que não funcionava. E aí, legal, uma coisa que eu até conto muitas vezes para os nossos alunos. Eu não tinha a menor ideia do porquê. Um dia eu coloquei tudo minúsculo, funcionou. E aí na minha cabeça, só o minúsculo funciona. Porque eu testava no Windows e tal, e aí colocava online, era um servidor Linux, não funcionava. Mas é legal o tanto que a gente evolui por curiosidade, né? Então eu ficava, pô, Sim. deixa eu tentar porque não tá funcionando. Aí um dia eu tentei tudo minúsculo, falei, acho que minúsculo é o segredo aqui. E aí continua com minúsculo ali. E aí uma coisa que foi bacana, depois de começar a brincar com front page e tudo mais, eu comecei a ficar. Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer o curso técnico em processamento de dados. Tá. E eu comecei a ficar curioso com uma coisa que eu via na internet, né? Então eu olhava, por exemplo, sites como Super Downloads, que era muito famoso na época, alguns outros sites. Eu via a extensão no final. Então, .php, .asp, tinha o da Macromedia que eu esqueci, Cold Fusion, uma coisa assim, CFM, uma coisa assim. Uhum. Eu olhava e falei, o que é essa extensão? E eu comecei a ficar intrigado do porquê como que a galera fazia aquilo. Falei, pô, imagina se eu quiser trocar o menu, né? Então, eu vou ter que trocar, sei lá, o cara tem 10 mil downloads, né? Na época o Super Downloads mostrava quantos arquivos tinha. Falei, pô, 10 mil downloads, que o cara vai ter que fazer um por um, né? E aí eu comecei a falar, pô, deve ter uma forma melhor. E aí, junto com o curso técnico ali, eu descobri esse final, né, na extensão. Falei, pô, deve ter alguma coisa ali que tá me induzindo a levar, porque eu sempre fazia ponto .html, por que tem esse ponto .asp aqui? Comecei a pesquisar, a única coisa que eu achei na época, não tinha Google, né, foi a primeira compra que eu fiz do Submarino, na época, então o Submarino estava começando naquela época, Caramba. foi um livro de ASP. Não lembro o autor, eu preciso até pegar depois, em português e tudo mais. Aham. E aí, que é uma coisa legal, né, comecei a ler aquele livro, eu não sabia o que eu estava buscando, na verdade. Essa era uma coisa. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha a menor ideia Não sabia mesmo. Buscou ASP. É, Brincadeira, pois galera do ASP aí. é. Mas, Brincadeira mas, aí. mas eu tive uma mudança na carreira do porquê que eu não segui com o ASP, né? Mas o que foi legal, depois de muito tempo eu consegui fazer uma conexão. Muito tempo, assim, coisa de 6 meses. Então, pro pessoal que é ansioso hoje, imagina 6 meses você já não sabia para onde você tá indo, porque eu não fazia a menor ideia. Eu tinha muito pouca gente para conversar, porque era uma área restrita aqui na minha cidade ainda. Eu conversava muito com o pessoal no curso técnico, Uhum. mas assim, eu demorei 6 meses para conseguir conectar no banco. Era um banco Access, né? Você não pode nem chamar de banco direito, mas era um Access ali, que era um arquivo. Quando eu consegui conectar, eu falei, pode ser que agora comece a destravar um pouco as coisas. E aí eu comecei a entender. Beleza, eu consigo filtrar por letra. Aí eu comecei a fazer um clone do Super Downloads, que era uma forma que eu aprendia muito, era clonar as coisas.
Então clicava com letra, muito comum isso antigamente, ao invés de buscar, né, porque não era tão avançado igual hoje, você clicava na letra, eu quero baixar alguma coisa que começa com A. Aí eu fazia aquilo no script. Mas uma coisa que foi muito legal, nesse intervalo, eu fui chamado, a minha irmã trabalhou no provedor para cobrir uma amiga dela, e ela ouviu alguém falando, preciso de alguém para programar site, era para ser web designer, webmaster, uma coisa assim. Ela Aham. ouviu aquilo e falou, meu irmão mexe com essas coisas aí, eu não sei o que ele faz não, mas ele brinca com essas coisas aí. E aí me chamaram para conversar. E eu sempre conto essa história como uma forma de falar pra galera o tanto quando você sair do 0 pro 1 é importante, né? Sim. Porque nessa época eu levei uma releitura do site do provedor inteira, né, feito por mim, assim, em ASP, etc. E apresentei no dia. Então, assim, o cara chegou, falei assim, me dá uns 2 dias, tal. Fiquei igual um louco fazendo, propondo coisas novas. Falei, acho que aqui fica melhor fazer o menu assim, blá, blá, blá. E fui pra entrevista levando o site do cara na visão do Túlio, né? Então, eu já sabia fazer uns gráficozinhos lá no Fireworks, já tinha feito Caralho, foi algumas coisas. avançado já. Eu já tava meio programando igual um doido, assim, né? Então, depois que eu descobri que o ASP funcionava, comecei a fazer tudo em ASP. E aí levei o site inteiro pronto, assim. E aí o cara falou, que massa, muito legal a sua atitude e tal. Aí falou, só tem um problema. Tipo, todos os servidores nossos aqui são Linux. Você vai ter que fazer em PHP, porque você não tem como fazer em ASP aqui. Aí Eu você, falei, putz, putz, eu falei, nossa. tinha lá ponto .php ponto .asp, eu escolhi o Escolhi, ASP. escolhi o A, porque tipo, tava em ordem alfabética, né? E aí o mais legal, assim, ele virou pra mim e falou, cara, mas se você não tiver problema nenhum, você pode vir aí e tal, você fica o dia inteiro na internet, que era na época que só tinha internet de escada, trabalhar num provedor de internet é reinar na cidade, você tinha banda larga no computador seu plugado ali. E aí aconteceu isso, cara, vamos embora então, e eu nem lembro eu sempre conto isso, porque eu não lembro do salário, né, de discutir salário, e eu ganhava R$ 100 por mês, né, então era, acho que menos de meio salário na época, eu não lembro exatamente 2002, 2003, por aí. E foi um dos melhores 9 meses de carreira, assim, porque esse cara, dono do provedor, ele colocou só estagiário para cobrir o provedor inteiro. Então a gente fazia gestão de servidor, a gente fazia umas traquinagens também, né? Baixava muita coisa. Foi na época que começou os torrent, então assim, a gente derretia de baixar as coisas. Nossa. Mas assim, a gente gerenciava um monte de estagiários, gerencia os servidores, gerenciava tudo. Aprendi a fazer umas coisas em background na época, então eu deixava os scripts meus rodando no servidor baixando o que eu queria. Umas traquinagenzinhas assim de moleque, mas nada muito. Isso tudo na sua cidade mesmo. Tudo na minha cidade. Ah, da hora, cara. E legal que, assim, a gente olha hoje, né? O provedor tinha 2 megas de internet, né? Então ele distribuía isso para os clientes. Aham. Então a gente está falando de uma época que a conexão mais rápida era 100K, 56K. Sim. Então era uma tristeza, né, cara? Você baixava a Porque... música no Napster lá, o cara cancelava você ficava puto, né? Sim, sim. Pô, e quando que você teve essa, entre aspas, maturidade de falar, pô, eu quero fazer as paradas aqui na minha cidade e tal, porque, cara, uma coisa é você, sei lá, tá igual hoje, Uhum. né, ter a experiência que você tem hoje, ter a possibilidade de falar outra língua, ter a possibilidade de trabalhar pra fora. A gente tá numa época que isso é mais fácil, tal. Uhum. Como que foi pra você nessa época, ou um pouco mais pra frente até do que você tava falando, falar assim, não, pô, eu quero fazer as paradas aqui na minha cidade, ou não ir, sei lá, pra... Não sei o que é mais perto aí, se Geralmente é é São Belo Paulo, Horizonte, é São geralmente é Paulo. São Paulo mesmo. A gente fica a 400 quilômetros de BH e 200 de São Paulo. Então, a Então é capital São nossa é São Paulo. Paulo. Então, na verdade, eu não tive essa maturidade tão explícita, sabe? Aham. Então, uma coisa que foi interessante, que começou a dar aquela sensação, assim, pô, acho que eu consigo fazer as coisas daqui. Quando eu comecei a formar no curso técnico, aconteceram 2 coisas que foram legais. Eu fui chamado para dar aula no curso técnico. Então, assim, formei Maneiro. em dezembro, em janeiro me convidaram. E aí eu comecei uma jornada de, acho que 10 ou 11 anos em sala de aula, que foi muito legal. E ao mesmo tempo eu continuava curioso. Então, do mesmo jeito que eu clonava os super downloads e tal, eu peguei
na época que tinha um celular polifônico, eu descobri como funcionava aquilo e tal, falei, pô, vou ganhar dinheiro com isso também. E criei um projeto e tal, eu não tinha a menor noção do buraco que eu estava entrando, porque de direito autoral de música, ECAD, um monte de coisa, mas assim, eu não tinha muito medo, então eu peguei e comecei a mandar e-mail para todas as telecoms, falei, ó, eu tenho um projeto aqui, eu quero apresentar para vocês, tal, dá pra gente ganhar dinheiro junto, lá, eu tinha 18 anos, e aí a Telemig Celular aqui em Minas, que hoje é a Vivo, eles responderam. Falaram, beleza, vem aqui em BH, então chega aí, apresenta o projeto e tal, mas antes eu preciso fazer o cadastro da sua empresa. Eu falei, caramba, cadastro da empresa? O que você tá falando, né? Então assim, não é só eu ir aí te vender uma coisa, né? Então assim, aí que eu fui pesquisar e tudo mais, e eu abri meu CNPJ nessa época, que é o mesmo CNPJ que eu tenho até hoje. Sério? Caraca. Sério. Então assim, e aí o que foi interessante que foi acontecendo. Eu comecei a perceber, falei, pô, eu tô no interior e eu consigo chegar em BH, eu consigo entrar num centro de negócios e entrar numa sala de reunião. Na época eu não tinha carro nem nada, né? Mas assim, você conseguia chegar lá. Depois você fala, acho que não tem muito limite, né? Dá para fazer a partir daqui. Essa clareza maior foi acontecendo depois da faculdade, sabe? Então eu comecei a perceber, falei, pô, acho que dá para fazer aqui, o que a gente está fazendo aqui é muito. É tão compatível com o que é feito em São Paulo, fora do Brasil e tudo mais. Então a gente atendeu muitos clientes aqui na região, então Autopista Fernão Dias, tem construtora, Concremate, por exemplo, tem algumas Então empresas você, daqui que são tipo, abriu uma gigantes. empresa aí. Sim. Na verdade, eu cheguei a abrir uns 4 CNPJs. Então, assim, a primeira foi essa, né, que eu fui lá na Telemig. Não deu certo o projeto, né? Obviamente eu não sabia nem que eu tinha que pagar direito autoral de música. Então, assim, já nasceu morto o projeto. Mas eu continuei com o CNPJ e fui fazendo serviço, trabalhando, né? Então, fazendo freela e tudo mais, com o diferencial da nota fiscal. Eu não sabia que isso era um diferencial, mas na época era o que me possibilitava vender para a prefeitura, vender para empresa grande, aquela notinha feita na mão mesmo, mas assim, te destrava para outros tipos de negócio, né? Teve uma época que era bem comum, cara, eu não lembro o ano, mas, pô, eu sou do interior de São Paulo também, Uhum. até um pouco mais próximo que você de São Paulo. Que era comum, cara, você comprar nota. Era muito comum, porque Sim. era poucas pessoas que tinham empresa aberta, que emitia nota pra esse tipo de coisa. Era comum, cara. Eu lembro alguma época que era comum você comprar a nota, assim. Era X%, a pessoa ficava com, sei lá, 2% e fazia a nota pra você. Eu cheguei a vender, acho que uma vez para um amigo, mas só que essa é uma coisa que hoje em dia eu tenho um pouquinho mais alinhado. Na época eu não sabia quanto que eu pagava de imposto direito. Então eu não fazia muito isso porque a chance de eu fazer Não, nem caca pode aqui. fazer isso, né? Mas Dá uma assim. merda, mas teve uma época que ficou famoso isso, acho. Mas dava aquele medo de eu perder dinheiro, né? Sim. Então eu falei assim, eu não sei fazer muito direito, então você teve um amigo que insistiu muito. Falei, beleza, vamos fazer, vai. E aí eu liguei pro contador dar uma trabalheira. Enfim, não era. Mas essa nota de papel também era muito frágil, né? Então, assim, dava para fazer várias falcatruas ali. Não que eu tenha feito, mas você olha que a fragilidade do sistema era muito, muito grande. Mas esse ponto de conseguir fazer as coisas no exterior ficou muito mais claro, assim, depois que eu comecei a atender alguns clientes em São Paulo, sem ir para São Paulo de verdade. Então, o diferencial meu em relação aos meus concorrentes no interior é que o pessoal vendia site a R$100, eu vendia site a 5 mil. Então, enquanto o cara fazia, sei lá, 30 no mês, eu fazia um a cada 45 dias, sabe? Então eu entregava menos assim, eram sites complexos, mas eu atendia menos clientes, mas num valor mais agregado. Sim. Então isso me permitiu ficar aqui no interior bastante tempo, vivendo uma vida tranquila. E assim, dá para viver com muito pouco no interior, né? Então, você não tem tanto custo, Aqui é tudo não. perto. Aqui onde eu moro, não. Você tá em São Paulo, né? Tô no interior de São Paulo, chama Indaiatuba, que é carinho, mano. Não é tão caro quanto São Paulo, obviamente. E São Paulo a gente fala que é caro também, mas é caro nas regiões. Tem regiões e regiões. São Paulo é muito grande. Sim. Né? É que Indaiatuba fica mais perto de Campinas, né? Do ladinho de Campinas. Se eu É não uma me engano, cidade carinha, velho.
Acho que é onde a cidade que a minha madrinha mora. Preciso, inclusive, visitar ela depois que passar a pandemia. Boa. É boa, cara, é Mas. uma cidade gostosa. Mas não é barata não, eu lembro que assim, é que faz uns anos, tipo, não Uhum, pega esse valor como referência atual, tá. aham, Mas uns 5, 6 anos atrás, eu lembro que eu estava, comprando uma casa aqui, querendo comprar uma casa aqui, né, e aí eu lembro que tinha uns predinhos da MRV, eram uns uhum. predinhos mais padrão, assim. Cara, aqui eu acho que estava na faixa de uns, 180, quase 200 mil. Em Piracicaba, tipo, era 90 mil, sabe? Tipo, era Caramba. 100 mil. Aqui a É. gente tem. Aqui também tá inflacionando um pouquinho, sabe? Aqui a Não, gente fala que é da hoje, BRZ, né? Que é o. hoje tá embaçado. Mas, e assim, apartamento de 45 metros, sei lá. É. Se você entrar muito rápido no apartamento, você sai pela janela, né, cara? Tem que tomar cuidado. Então, assim, aqui tá inflacionando um pouquinho. É, mas uma coisa que é interessante, né? A gente ficar no interior é legal, que é o que acontece hoje, né, entre Brasil e Estados Unidos, principalmente, porque o dinheiro rende mais, né? Então era Sim. mais fácil eu vender um projeto na época de 5 mil para São Paulo do que aqui na minha região. Então, assim, os Uhum. meus clientes aqui da região eram muito poucos. E o dinheiro era muito para eles aqui. Então, eram clientes que demandavam um carinho a mais. Você tinha que ficar muito mais levando ele aqui, né? Então, mais paciência e tal. Porque Uhum. não era igual em São Paulo, que já era uma selva e sei lá, 5 mil não era nada, né? Sim. Então, aqui já era um pouquinho mais complicado. Mas uma coisa que foi muito legal nesse sentido, que eu fiz faculdade, terminei e tal, e a gente começou a fazer muito outsourcing para São Paulo. Uhum. E esse foi um momento que eu falei, cara, eu acho que eu tô performando bem, porque eu comecei a perceber que eu batia de frente com os caras de infra, que os caras eram ditos como os especialistas na AWS no Brasil, e blá. Comecei a bater muito de frente com esses caras, e eu pensei, pô, eu acho que o Brasil já deu pra mim, sabe? Então, assim, chegando num ponto que eu falei, cara, eu não aguento mais a gente fazer outsourcing pra agência, aquela loucura e tal. O foda é que é muita boca, né, mano? Ah, É a não, boca da boca é, que são não, umas 4, 5 pontas até chegar em é, você. não, eu era outsourcing do outsourcing, então assim, É. já tinha passado várias bocas antes, né? Sim. Então, mas assim, pra gente chegava um valor interessante ainda, conseguia manter equipe e tudo mais. Mas isso acendeu uma luz, assim, eu falei, pô, não tô gostando muito desse estresse todo. E acho que eu vou começar a olhar um pouquinho pro exterior, né? Então, foi meio ao acaso, assim, falei, pô, acho que tá na hora de buscar alguma coisa diferente. Eu já tinha tentado fazer um pouco Isso antes, foi que né? data, mais ou menos? Essa já é a segunda, inclusive essa que eu tô citando agora, já é a segunda vez que eu tinha trabalhado pro exterior. Eu Tá. já tinha feito um freela antes, ah, nesse meio tempo de faculdade e tudo mais, que eu fiz um freela, nossa, quer ver que ano, cara? 2006, por aí foi o primeiro freela que eu fiz pra fora. Caramba. Eu não sabia como, uma observação importante, a gente sempre descobre as coisas erradas, né? Eu conseguia nacionalizar o dinheiro de uma forma muito errada, mas funcionava na época. Tinha uns caras que compravam muamba no Paraguai, e lá o cara conseguia pagar no PayPal. Então eu recebia no PayPal, o PayPal não tinha no Brasil, então esse dinheiro não existia na minha conta. Eu transferia para o cara depositava em dinheiro na minha conta no banco mesmo e o dinheiro caía para mim, né? E aí Caraca. todo mundo ficava feliz porque a gente colocava a cotação do dia porque todo mundo ficava feliz, né? Então, eu ganhei ali, o cara tá ganhando porque ele não tá levando em espécie para o Paraguai, reduz o risco e tal. Então, fiz esse freela por uns 3 meses, assim, mas foi um freela que eu ganhei muito dinheiro. Então, assim, para mim era muito dinheiro na época, porque eu tava muito ruim das pernas de grana, né, no primeiro. Uhum. Então, tinha que pagar faculdade e tal. E o cara me pagava por hora. Então, eu tinha lá minha planilha de horas. E o cara falou: não, eu preciso do projeto pronto. Eu falei, cara, então eu vou trabalhar, sei lá, 14 horas pra você. Tô precisando de grana. Uhum. Era uma época que era judiação, né? Porque assim, eu ganhava, sei lá, $15 a hora, mas o dólar valia R$ 2, né? Então, assim, você já fala, pô, ganhei muito dinheiro e tal. As coisas eram mais baratas, mas eu cheguei a trabalhar 14, 16 horas. E eu comecei a ficar muito estressado nisso também. Depois eu parei com esse projeto e É. continuei no Brasil. Mas a segunda vez foi quando aconteceu esse detalhe da gente fazer outsourcing de outsourcing. Eu pensei, Uhum. pô, uh,
tô ficando estressado demais de ficar batendo de frente com os caras, sabe aquela coisa que você fica, pô... Cara, outsourcing não é fácil não, mano. Eu trabalhei como funcionário em outsourcing, mano, é É, bem complicado. e Imagina é você que só... tinha que lidar com todo mundo, né? Exato. E aí Lidar você com entra numa as reunião, por exemplo, você cliente tem ali. as 3 camadas, e aí você não pode falar, que você, tipo, você faz parte de uma camada global ali, né? Então, Uhum. assim, então era muito tenso, assim. E aí eu comecei a falar, pô, preciso olhar mais pro exterior, e foi uma época que eu comecei a... Deu um declive muito grande em faturamento para mim. Eu fazia mestrado, eu tinha desligado um monte de coisa para fazer o mestrado, então vários projetos eu tinha desligado, e aí eu falei, pô, preciso recuperar um pouco do meu fôlego de engenheiro. Mas eu cheguei num ponto bem crítico antes de conseguir esse segundo trampo fora. Uhum. Então, foi um momento que eu falei, cara, eu não consigo. Eu passei um Réveillon, por exemplo, com R$ 30. Caraca. Tá assim, falei, cara, não. E eu achava o cúmulo, falei, pô, não é possível que tá tão difícil assim, né? E eu falei, pô, preciso arrumar um jeito. Eu tinha 3 empresas na época. Aliás, 2 empresas. Aí eu falei, pô, preciso dar um jeito aqui e tal. E fiquei trabalhando, tentando achar um jeito, né, como empreendedor, procurando projeto e tal. E é uma coisa que é legal, né? O movimento. Eu sempre falo para os meus alunos, né, para a galera que segue a gente no Dev Pleno, que o movimento faz as coisas acontecerem. Então, assim, às vezes você nem sabe o que você está fazendo direito, mas assim, só de você estar movimentando. E aí eu lembro que eu já tinha passado o Réveillon meio na problemático ali com grana. Eu já tinha funcionário, então não sabia como que eu ia pagar o cara também. Tava bem problemático mesmo. E no carnaval eu falei, pô, eu não posso. Já não gosto muito de carnaval, mas assim, pô, no carnaval eu preciso fazer alguma coisa, preciso ganhar dinheiro. E eu fiquei tentando mexer, né? Então, tentando fazer alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que eu tava tentando fazer. Aham. Um amigo meu que tinha feito cursinho comigo mandou uma mensagem e falou: cara, minha irmã, ela abriu uma startup em Nova York e tal. E, cara, ela tá passando por um monte de problema. Como é que tá seu inglês? Você não topa ajudar ela e tal? Eu falei, cara, meu inglês eu nunca usei. Né? Então, assim, o primeiro freela meu eu digitava, colocava no Hasta la Vista lá pra traduzir. Não tinha Google Tradutor ainda. Falei, cara, assim, eu nunca usei. Aí falou, pô, mas você vai ter que entrar em reunião. Já tava começando a ter reunião no Skype. No coisa. Falei, cara, que coisa. Aí eu falei assim, vamos conversar, mas o meu inglês, não sei. Aí ele falou, não, vamos The lá books conversar. on the table. Eu tava com muito medo, cara. Aí, aí ele pegou e falou, não, vou passar o teu currículo pra minha irmã. Aí ele falou, não, mas me manda seu currículo em inglês. Eu falei, pô, nem currículo eu não tinha na época, porque eu trabalhava muito como outsourcing e tal. Eu falei, cara, nem currículo eu não tenho. Fui correndo, fiz o currículo em inglês e tal, e mandei pra ela. E ela me respondeu rapidinho, dentro do carnaval. Falei, pô, não sei o que, gostei do seu currículo e tal. Como é que tá seu inglês? Falei, pô, não é possível um negócio desse. De novo falando inglês. Aí fui explicar, né? Falei, pô, eu nunca falei inglês com ninguém, então eu não sei. Então, eu não sei se é bom, se é ruim. Nunca tive oportunidade de conversar com um gringo. Então, assim, não sei. Aí ela falou, não, então vamos fazer o seguinte. Quanto tempo pra você ficar bom em inglês? Eu falei, não, acho que uns 6 meses dá pra arrumar. Né? Então, assim, 6 meses eu consigo dar os meus pulos aqui e dou um jeito. Ela falou assim, então beleza, então você tem 6 meses pra você conduzir uma reunião em inglês. Eu falei, Caralho. é justo, né? Eu falei, um cede aqui, outro cede ali e tal. Resolvemos a questão do salário e tudo mais. Assinei o contrato na quarta-feira de cinzas. Então, Ah, você tipo assinou uma parada, ela te deu 6 meses, mas já, já assinado. já, Já já assinado. acordado ali. Já assinado. Porque eles estavam passando por muita dificuldade técnica. Então você falou, não, Então a inglês água bateu na aqui. bunda. Exatamente. Bateu na bunda. Você não tinha nem como você falar, não tô afim, não. Exatamente. Daí, o interessante é que tinha um americano que gostava, as histórias que são muito legais, né? Tinha um americano que trabalhava comigo lá, que ele era apaixonado por latinas, e apaixonado por novela, apaixonado por um monte de coisa. Então ele falava português, inglês e espanhol, né? Então ele me ajudava, às vezes se eu não entendia alguma coisa, ou se eu precisava falar alguma coisa que tava meio ruim, né? Ele me ajudava ali. Incrivelmente, meu inglês era melhor do que eu achava que era. Então, porque quando ela fechou comigo, ela falou assim, então, beleza, a gente tá com o contrato assinado e tal, mas o CTO lá era meio que quase figurativo, assim, né? Ele não era tão técnico, e assim, ele não fazia... Cara, ele era muito afastado, assim, tomava decisões muito ruins, mas assim, daí ele falou, não, o CTO quer conversar com você. E eu falei, pô, mas e aí? Né? Então, você pedir 6 meses, né? Então, não pode ser por e-mail, né? Aí ele falou, não, fica tranquilo. E aí esse cara que ia trabalhar comigo, que
que era um americano que falava português, falou, não, o cara vai estar junto com você, fica tranquilo. E eu consegui conversar em tudo com o cara, assim, e é a única coisa que eu sempre comento com a galera, eu falei, pô, eu escolhi os piores projetos meus pra contar pra ele, sabe? Eu fui falar, pô, eu fiz o projeto Pauta pro Fernão Dias. Falei, cara, como é que eu vou falar, né? Tipo, concessionária de rodovia em inglês. Sei lá. Eu fui pensando, falei, pô, mas eu sou muito burro, né? Aí, enfim, mas depois de muito dor de cabeça na conversa ali, a parte que eu não entendi, né, que foi o finalzinho, que ele falou, pô, mas Maradona ou Pelé e tal. E ele fez uma piada um pouco antes, assim, que ele tinha assistido uma Copa e tal. E aí eu lembro que ele fez a piada, tipo, eu dei uma risada bem cínica, porque eu não tinha entendido nada que ele tinha falado. E eu entendi eles falando, pô, Maradona ou Pelé? Eu falei, pô, Pelé, né? E aí ele falou, não, obrigado, tal, não sei o que, daí e terminou a ligação. Mas assim, foi muito legal que eu não entendi nada. No susto, o cara falou Pelé, eu falei, puta, Pelé. Porque geralmente todo mundo pergunta a mesma coisa. Uhum. Mas aí o que foi legal? Esse projeto deu certo, tal, montei uma equipe no Brasil para atender esse cliente, então começou comigo, depois foi juntando mais gente, fiz esse network que foi muito bacana, terminei esse projeto com o inglês afiadaço, né, então assim, já estava com o inglês melhor, passei na TopTal, porque daí foi quando eu falei, agora eu não quero mais também nada no Brasil, desmanchei as minhas sociedades todas, falei, agora é só... Na época eu já tinha o plano do DevPlano, vai ser só o DevPlano, e eu vou trabalhar pro exterior de algum jeito. Queimei as pontes todas, eu não recomendo fazer isso não, se você não tiver... às vezes você não precisa passar esse aperto, né? Mas dá para fazer planejado. Mas eu tava muito estressado, falei, pô, não quero mais nada, tal. Eu tinha perdido um sócio numa sociedade também, quando eu fui mexendo, falei, cara, eu não quero mais nada, não quero estresse, não quero nada, quero fazer uma coisa simples. E aí eu fui fazer o processo da TopTal sem mais quase nada de grana entrando. Pô, preciso passar nesse trem. Uhum. Fui fazer a prova da TopTal, tomei pau na primeira vez. E é aquela primeira vez que você pode fazer de novo, antes de 2 anos, né? Que a regra deles é um pouco chata. Na segunda vez passei e tal. Quando eu consegui o primeiro projeto lá, eu já contratei um cara para me ajudar no DevPlano. Então, o DevPlano começou disso, né? Eu falei, pô, agora eu já tô organizado aqui. E aí foi indo, né? Então, depois que eu descobri uma coisa que era muito legal, depois que você passa no TopTal, todo mundo te vê diferente, né? Então, se eu abrir para oportunidades no LinkedIn, acho que bem rápido eu vou ser contratado. Isso aconteceu algumas vezes no passado, então trabalhei na Espanha, Israel, Bélgica. Aliás, Bélgica e Espanha foi simplesmente o cara olhou, você faz parte da TopTal? Não. Quanto que você quer, tal, a gente tem a gente tá fazendo um app aqui em React Native, blá blá blá. Quanto E que você quer? e uma vez que você entra na TopTal, você é da TopTal. Você pode deixar o currículo fechado lá, né? Então, que é o que aconteceu comigo agora. Porque começou a fechar muita coisa por fora. Nem era por maldade, eu não tava furando a rede. Então, o cara simplesmente vinha no LinkedIn e falou, eu quero você, tal, quanto você quer, tal, e uma outra coisa que foi muito legal, que reforçou por que eu queria trabalhar e morar no interior. Na Espanha, foi a primeira vez que eu fui pra Europa, porque os caras me contrataram, tal, no dia da contratação, falaram, fechamos, tal, blá, blá. E falou, cara, você tem passaporte? Você tem? Eu falei, pô, tenho. Na época que eu tinha trabalhado para essa startup, era para ter ido para os Estados Unidos, mas não fui. Então eu tinha visto americano, passaporte, tinha tudo. O visto de turista, né? E ele falou, pô, não, arruma aí e tal, me manda uma foto para tal e-mail aqui, que vocês vão vir aqui no offsite. Coincidentemente, uma coisa que é muito doida, o cara que era meu funcionário, na época que eu fazia outsourcing, ele tinha sido contratado 15 dias antes para a mesma empresa. E aí a gente foi pro offsite juntos, né? Então peguei ele na casa dele aqui e a gente foi pro offsite juntos, assim, na Espanha. Que legal. Então, em Málaga, que é um lugar lindo demais. A gente foi nos lugares muito bacanas lá, que chama Berga, né? Que é como se fosse um carnaval deles lá. E eu comecei, pô, acho que é isso que eu quero, cara. Eu quero que a galera me leve pros offsites e tal. E é isso aí, cara. Quero trabalhar lá de casa, tudo pago. Quero ficar lá em casa mesmo, assim, e ir pra esses negócios diferentes. E aí depois eu acabei entrando num projeto na Bélgica, que durou algum tempo também. Israel, que foi o mais difícil de performar, porque o sistema era em hebraico, então assim, Nossa. é muito, muito difícil, então o fuso horário não ajuda, então
pra eu conseguir ter overlap com os caras, eu tinha que acordar 4 da manhã. Então, assim, não foi uma experiência tão legal. Tá. E aí o último dessa leva toda foi na Bélgica, e eu já tinha combinado com um amigo que a gente ia fazer uma viagem pra Europa e tal, a gente ficou uns 20 dias lá, e aí depois dessa viagem, os caras, não sei se eles ficaram, eu tinha pedido pra esses 20 dias de férias, nem era férias, porque é uma coisa muito comum, às vezes, quando você trabalha como contractor, o pessoal desconta, né? Então, Uhum. você quer 20 dias, então você não trabalhou, você não ganha, tá? Sim. E é isso, né? Então eu já tinha combinado com o cara que ele ia descontar e tal, e aí eu fui meio que dispensado no meio da viagem. Assim, o cara, acho que ele precisava de mão de obra, contratou alguém, enfim, não ficou muito claro ali. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou ficar É o aqui. trade-off de você trampar É, pra exatamente. fora, nesse modelo, nesse contrato, é esse trade-off aí mesmo, cara. É. Mas na verdade, depois que a gente começa a pensar, em todo lugar tem, sabe? Tipo, no Sim. Brasil, se o cara falar, eu não quero isso aqui mais não. O cara, eu Uhum. pago aqui a tua multa, toma lá, vai embora. Sabe? Tipo, Exato. acaba tendo a instabilidade em todo lugar. Mas eu recebi a notícia no meio da viagem, assim. Daí eu botei na minha cabeça e falei, quer saber uma coisa? Eu já tava com o Dev Plano rodando e tal. Eu vou tirar uns 4 meses aí já que eu tô 20 dias aqui, não vou ficar na Europa, voltei, mas vou ficar uns 4 meses arrumando as coisas e tal. E foi muito legal disso, porque essa irmã desse amigo meu voltou a conversar comigo nessa época. Tá? Uhum. Assim, de uma mensagem que é muito doida, eu falo isso pra todo mundo hoje. Ela mandou uma mensagem no WhatsApp escrita assim, falou: aconteceu isso, entrei numa outra empresa, blá 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 blá, virei VP aqui, quero você na minha equipe, pago tanto, blá blá blá. Blá. Caraca, Eu aí fiquei, sim. foi o louco. Daí ela falou assim, e não é negociável. Eu falei, não, tá tranquilo, não quero negociar, não. Tá tudo bem. Estamos acordados. Aí a única preocupação minha foi, mas beleza, é Brasil e Estados Unidos, eu preciso morar aí, eu posso ficar aqui. Ela falou, não, fica tranquilo, você vem aqui umas 4 vezes no ano. Eu falei, tá fechado. Então, assim, e aí eu comecei a trabalhar onde eu tô hoje. E foi o processo Que mais era em doido que Nova eu York fiz também. em Nova York. Eu tô até hoje, né, lá. Você Foi o tá até processo hoje? até hoje. Porra. É o Ó, processo mais essa doido, cara. mensagem que você passou, cara, é legal pra quem tá ouvindo, de você sempre fazer um bom trampo, tá ligado? Independente de onde você esteja. Uhum, Que, cara, olha a oportunidade aí, voltando, né? uhum, Você fez um bom trampo, você, resolveu problemas, que é isso que a uhum. gente faz, resolver Exatamente. problemas. E a Exatamente. pessoa falou assim, cara, eu preciso daquela pessoa pra É, e- resolver e- meu ex- próximo problema aqui. exatamente. E tem uma coisa que é muito legal. Esse projeto que eu fiz com ela no passado, eu montei uma equipe, eu coloquei pra galera para trabalhar no escritório, que inclusive é no Dev Pleno, eu não cobrava nada da empresa. Eu queria ver a parada girar. Uhum. Então você fala, não, trabalha perto de mim aqui, vamos fazer a coisa acontecer. E aí você gera muito valor nisso. Mas tem uma coisa que é muito legal na história, que eu acabei pulando, que você comentou do network. Às vezes a gente olha sempre as coisas pelo lado negativo. O fim desse projeto, o primeiro projeto que eu fiz com ela, ele foi meio tumultuado. Uhum. Então, uh, e aí virou, né? Depois passou um tempo, tal, fiquei um tempão sem conversar com ela, tal. Daí o irmão dela me ligou e falou: ela sabe lá que vocês tiveram um término ali, né? Meio tumultuado e tudo mais. Mas ela tá precisando de uma ajuda para tal coisa, para fazer uma entrevista, uma coisa assim. Daí eu falei, ela não conseguia conversar comigo, eu tinha ficado bravinho e tal. Eu tinha bloqueado todo mundo da empresa. Tinha ficado meio bravo e tal. Daí falou assim, não, cara, faz por mim e tal, conversa com ela, ajuda ela lá e tal. Isso era uma quinta-feira, né? Aí fiquei pensando no fim de semana e tal. Daí, um pouco antes da minha conversa com ela, que eu tinha combinado com ele, inclusive, Uhum. eu fui pensando, olha a virada que a minha vida deu, porque ela me forçou, entre aspas, a entrar no projeto sem falar inglês. E aí eu falei, beleza, a gente terminou ali o projeto de uma forma um pouco Conturbada. conturbada e tudo mais. E aí eu falei, na verdade eu tenho que pedir desculpas, né, por ter terminado assim e agradecer, porque a minha vida melhorou muito. Né? Então foi da água pro vinho. E eu tava um pouco afastado dela, né? Fazia muito tempo que eu não conversava com ela. E ela é brasileira e tudo mais. Então, aí eu cheguei. Na primeira coisa que eu falei na conversa foi, preciso te falar duas coisas. Primeiro, desculpa pelo jeito que a gente terminou o projeto. E segundo, agradecer porque a minha vida mudou muito depois daquilo.
Então, queria te agradecer por você me dar a oportunidade, e sem eu falar inglês, sem nada, eu entrei no projeto e as coisas fluíram. E a gente conversou, eu acho que umas 4 horas nesse dia, ajudei ela com o que ela precisava. E aí depois passa aí 1 ano e meio, 2 anos, ela mandou uma mensagem para mim, que é essa mensagem, e aí foi a segundo fato muito louco na minha vida, que foi uma mensagem que eu recebi numa quinta-feira, essa mensagem da segunda vez que eu conversei com ela. E ela falou assim, pô, beleza, você tá com visto ainda, tal, porque ela sabia que eu tinha o visto de antes, tá, como é que tá teu visto e tal. Ó, manda uma foto do teu passaporte aqui que você vem fazer uma reunião aqui na segunda-feira. Eu falei, pô. Caraca. Tá, beleza. E assim, foi uma das coisas mais legais, assim. Fiquei em Manhattan, fiquei num hotel top, em Chinatown, bonito pra caramba o lugar. Que da hora. Tudo pago e tal. E assinei um contrato lá. Então, e foi uma das coisas, uma outra experiência de vida, né? O fundador da onde eu trabalho, ele é bilionário. É a primeira vez que eu conversei com alguém bilionário em dólar, né? Principalmente. Então, e um cara super humilde. Eu fui o único entrevistado, depois eu montei a equipe Brasil, né? Mas assim, eu fui o único entrevistado por ele, pessoalmente. Então ele me mandou pra lá pra conversar com todo mundo, conhecer todo mundo e conversar com ele. E ele não me perguntou nada de técnico, sabe? Só falou assim, você consegue montar a equipe se precisar? Eu falei, não, consigo. Então, então vamos conversar de outra coisa. E vamos conversar de outra coisa. Da hora. Então, assim, e aí o que é legal, né? Que eu sempre reforço isso sempre, às vezes a gente sempre olha pro lado negativo de alguma coisa, né? Então, o primeiro projeto que eu tinha feito acho que durou 1 ano e 8 meses, uma coisa assim. E assim, a gente sempre esquece do 1 ano e 7 meses que deram certo. Então, Sim. aí você olha pro último e fala, pô, o último foi. Aí você fica meio bravo tal, e muitas vezes aquele 1 ano e 7 meses foi o que mudou a minha carreira pra frente ali. E aí aconteceu outras coisas que são legais, né? Porque eu virei líder nessa equipe e tal, lá nos Estados Unidos. Eu liderava a minha equipe lá. Então, as coisas que eu queria de próximo passo para a carreira, eu fui conseguindo dar por causa disso. Então, eu virei líder, depois eu virei SRE também, no processo seletivo interno. Então, Que é o que você trampa hoje, né? que é o que eu trampo hoje. Então, Você hoje pode falar o nome da empresa? pode, chama Understudio, Understood. understudio.org. Da hora. E outra coisa que é legal, né? A primeira vez que eu também gerencio, né, um domínio com uma letra só, né? Então, você colocar u.org funciona. Então, Olha assim, aí, que legal. eu não sei quanto deve custar isso, mas acho que é muito dinheiro. Então, assim, e é muito legal, cara. Então, já fui para os Estados Unidos, porque agora na pandemia atrapalhou, né? Mas umas 4 vezes. E aí uma coisa que é legal, você vai se provando, né? Então, essa equipe que eu montei lá, o setor que a gente estava, ele foi diluído, né? Dissolvido lá dentro. E a gente virou engenharia, né? Então, aí eu troquei de VP, ela deixou de ser minha VP e eu fui pro VP de engenharia de verdade. Chegamos lá, tipo, uma equipe de brasileiros, começamos a performar muito, apliquei para vaga de SRE, entramos para SRE, estamos organizando a casa toda lá com o SRE. Um outro cara que entrou na minha equipe também quando o front-end tá deslanchando lá também. E aí uma curiosidade que a gente sempre olha também, quando ela falou assim, não, você vem para Nova York segunda-feira e tal, e eu tinha uma live do DevPlano, eu falei, pô, mas eu preciso fazer uma live. Ela falou, pô, mas você é bobo, por que você não faz a live em Nova York? Eu falei, nossa, tem razão. Verdade, né? Por que não? Já dá uma carteiradinha. Aqui, Pois ó. é. Tô aqui no Aqui, ó. hotel, em Manhattan. Assim, nas minhas contas Vim na aqui na época. loja da MM, comprar um MM. Exatamente. Eu comprei um tablet para meu iPad, né? Pô, preciso gastar um pouquinho, né? Pra deixar um pouquinho de dinheiro na terra do tio Sam lá também. Mas o que é muito. E é uma dica para quem quer trabalhar remoto, né? É muito comum, às vezes, você demorar um pouquinho para conseguir mostrar teu valor. Obviamente, se você tiver um chefe brasileiro, você vai conseguir mostrar muito mais fácil. Mas pro americano em si, demora um pouquinho. Pelo menos nas minhas experiências, demora um pouquinho para você provar ali que você tá entregando, que você consegue entregar mais, sabe? É porque não tem histórico, né, cara? É meio que do zero, praticamente, ali, né? E você meio que perde a emoção, né, cara? Você perde não o soft skill, mas sabe esse feeling? Pô, eu olho pra você aqui, pô, Montanha tem cara de gente boa, só de você saber, tal, pô, brasileiro, tal. É difícil você fazer essa leitura com um gringo. Porque eles são muito diferentes profissional e pessoalmente. Sim, total. A gente vê isso muito quando você já é velhão assim também, você
você pega muito essas paradas só de olhar, né? Só de conversar um pouquinho, você já pega esses... Enfim, a maturidade da pessoa, enfim, como que ela... Se ela tá falando, se ela tem autonomia no que tá falando, etc e tal, você consegue pegar esses trejeitos nessa... Que é cultural, é uma malícia, enfim, pô, quando vai pra outra cultura é muito difícil, né? Eu descobri isso da pior forma, assim, né? Eu fui num off-site, inclusive nos Estados Unidos. E aí, geralmente, as coisas lá acabam muito cedo, né? Na Europa também. Então, sei lá, dá umas 11 horas, todo mundo já foi dormir. Mas, assim, e a gente não tem muito esse costume, né? Mas, assim, 11 horas a gente já tinha passado na onde era o lugar do off-site, assim, já tinha ido num karaokê e tal. E aí, o que eu percebi, assim, tinha uma menina que tava conversando pra caramba com a gente. E bebe, conversa, blá, blá, blá. E chegou no outro dia, nem bom dia ela não falou. Aí que eu percebi, falei, pô, tem uma coisa estranha aqui, sabe? Aí eu comecei a perceber, assim, como se tivesse nada acontecido no outro dia, sabe? No dia anterior. Então, os caras separam muito direitinho. Pô, você tá fora do horário de serviço, é fora do horário de serviço. No horário de serviço, você não precisa lidar comigo, você não lida comigo, né? Então, assim, não vou... Obviamente tem pessoas que são mais simpáticas, mas você percebe que é um pouquinho mais nessa linha do gelo aí. Sabe? Vamos falar de Nova York, né? Tipo, da sua experiência e tal. Foda a gente falar do país todo também, ou até do nosso país, todo muito grande. Sim, exatamente. Mas o que eu percebi de Nova York é correria, cara. É um São Paulo 2.0 ali. É uma mistura, né, cara? Tipo assim, eu não sei o que é um nova-iorquino, porque tem latino, tem paquistanês, tem as capitais chinês. são assim, cara. Geralmente as maiores capitais são assim mesmo. Eu morei 3 meses, quase 4 meses em Toronto. Não é muito tempo e tal. Mas era engraçado que o Canadá é um país bem diverso, né? E as capitais, mais ainda, muito mais. São as que respiram mais ainda essa diversidade lá, né? De pessoas. E era engraçado. Era tipo, você vê um canadense em Toronto, era tipo um evento, assim. Você, caramba, um canadense. Aquela blusa com aquela folha, né? Que eu esqueci o nome. Tem a folhinha do Canadá. Não, mas isso aí é turistão que usa. O canadense, ele tem uma parada. Pô, até onde eu sei, tá? Desculpa aí quem é especialista de Canadá. Mas ele tem uma parada que ele fala no final, ele fala É tipo, eles sonorizam com EH. Então eles falam assim, how do you? Então eu ouvi. Aí, tipo, eu tava num mercado, num caixa, deu o cara, how do you? Falou umas paradas com E no fã. Eu falei, caralho, canadense aqui, ó. Tirar foto, né? Pô, você é uma espécie rara aqui nessa cidade. Mas uma coisa que é engraçado, assim, eu acho que o canadense ele é mais amigável, né? Pelo menos a sensação que eu tenho. Eu nunca fui no Canadá, mas em relação a Nova York... cara, é foda a gente falar do país ou até da cidade toda sobre isso, né? Eu já conheci pessoas, eu já trabalhei com pessoas dos Estados Unidos que eram top também, que eram mó... Putz, queria saber da sua vida, queria... Até demais. Eu falei assim, não, cara, tô velho já, não quero mais amigos na minha vida. Esse é um detalhe, geralmente homem é assim, né? Homem, os amigos é quase sempre os mesmos, né? Tipo, mulher que faz mais amizade. Eu acho que é uma questão de idade também, cara. Você vai, já tá velho, já se fala, não, cara, esse small talk aí... Não, exatamente. Cara. Mas legal, cara. Pô, e falar um pouco do Dev Pleno, eu queria saber... 2 coisas. Uma é, por que você começou a fazer essa parada? Tipo, qual foi sua motivação? E você tem várias coisas, né, do Dev Pleno, tipo, não é só um canal no YouTube, né? Sim. E o nome, cara. Pô, ninguém te pergunta se é pleno é Junior Pleno ou é você estar pleno, plenitude. Qual que é essa relação com o nome? Você adivinhou o nome. Ou você falou assim, não, sou um eterno pleno. Essa porra. Na verdade... Porque você sai de júnior pra pleno, você consegue enxergar. Mas virar sênior, você fala assim, porra, é foda, mano. Parece que você é sênior num lugar, no outro você é um merda. Não, e na verdade, todo mundo que me pergunta, você fica... Vai falar, mas o que você acha? Você acha que eu sou júnior pleno? Eu falei, cara, você tá perguntando, você deve ser júnior ou pleno, cara. Então, assim, se você fosse sênior, você não ia ter dúvida, entendeu? Então, assim... Mas o pleno foi de plenitude mesmo, cara.
Legal. Então, foi uma época que eu tava bem em yoga, eu cheguei a fazer yoga. Você Então, assim, eu tava tava muito. abraça-árvore, você tava Eu abraçando tava meio. árvore, Só não pá. virei vegetariano porque ligação dos boi morrer Vegano, à cara. toa. Não, Vegetariano, não. Vegano, eu me vegano. realmente. Então, assim, tadinho do boi, né? O boi não pode morrer à toa, tadinho. Mas brincadeira aqui, né? Mas assim, e aí mas foi na época do mestrado, porque eu fiz aula de pedagogia no mestrado. E eu comecei a ficar intrigado com aquilo. Falei, pô, eu sempre dei aula nas escolas dos outros, né? Ou na faculdade e tal. E me irritava um pouquinho você ter que colocar na forma do Mac o teu conteúdo, sabe? Pô, beleza, Uhum. tem que ser 20 e tantas horas, tem que ser assim, assado, tem que ter prova, tem que ser... E eu comecei a ficar intrigado com aquilo. Falei, pô, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí, no meio do mestrado, eu registrei o nome, registrei o domínio e tudo mais, mas engavetei. Né? Então, eu falei, não vai ser agora, tá muito corrido. E aí, quando deu certo a TopTal, eu falei, pô, agora eu vou começar o projeto de verdade. E eu sempre brinco com todo mundo, né, que a gente tem que ter uma motivação para começar e uma motivação para não parar. A motivação Total. para começar sempre é fácil. É A a mais motivação fácil. é mais fácil, porque todo mundo tem. É. Para não parar, eu contratei o cara na CLT, que inclusive trabalha comigo até hoje, que era o Carlos, que é o Legal. Carlos. Então, quando eu cheguei com ele, negociei salário, falei, cara, beleza, vou te pagar na CLT. Então, assim, vai doer muito se eu não andar. Então, assim, que é o desconforto para não parar, Fez cara. um desconforto gostoso já de É, cara, já, né? foi. Mas foi bom, cara. Foi interessante, assim. E a gente começou com um curso de React. Né? Então a gente começou com um canal. Os primeiros vídeos do canal eram muito perdidos. Acho que eu tava me descobrindo até como programador. Assim, pô, Pô, fui dar umas roladas aqui, eu não cheguei no final não, cara, pra saber quando você ainda começou. bem. Ainda bem, né? Os primeiros vídeos não são. Ó, eu parei em 4 anos aqui, já não fui mais, não rolei mais. mas uma coisa que é legal, eu acho que os primeiros vídeos, eu fiz uns vídeos meio de testes, assim, sabe? Antes de começar de verdade com esse cara. Sim. E, aliás, fiz uns vídeos, não. Acho que chegou a ser mais de 100. Mas era de teste. Então, de verdade mesmo, assim, começou em Cheguei. 2017. Chegou? 6 anos. Não, tá muito feio esses vídeos aí, cara. 2015. Não, tá bom. Mas 6 anos 2015 aí, ó. eu ainda tinha parceria com a agência, então assim, o cenáriozinho era da agência. Mas esses vídeos eu tava com o aparelho no dente. Ah, mas já Tava, tava top, ó. Fundinho, mas paredinha. tinha um logo, tinha umas coisinhas. mas, mas o legal É do Dev foda, né, Plano. cara? Você, principalmente pra quem desenvolve aí, que tá escutando a gente, ou programa, enfim, faz o que seja, você... É muito comum você tá num trampo assim, não sei se já aconteceu com você até Uhum. também. Você estamos programando aqui, vendo uma parada, e você fala, pô, preciso ver essa parada aqui, aí você abre um arquivo, aí você fala, puta, que código feio, mano, que bagulho Quem que esse feio. cara Aí fez? você tem aquela extensãozinha marota, que dá um git blame ali, né? Aí você clica na linha, quem fez isso daí? Opa, Fê Montanha que fez isso. Foi o pai. Foi o Opa, pai que fez. então, é que faz um tempinho, né? Aí você olha o git blame de novo, 3 meses atrás, você, opa. O que aconteceu com a minha cabeça, né, que eu não lembro mais nada, né? Nem Desse faz cara. tanto tempo assim. Imagina 5 anos atrás, Nossa. 6 anos atrás. Mas na época, uma coisa que é legal. Eu fazia uns vídeos, eu já tinha. As coisas da vida da gente acontecem de uma forma muito doida, né? O jeito que a gente pode conectar as coisas. Eu gostava muito de vídeo, de edição de vídeo, antes de começar o DevPlano. Olha Então eu aí. tinha os equipamentos todos antes de começar. Então eu já tinha testado, eu tenho um gravadorzinho que é desde daquela época que eu uso até hoje. Então eu já tinha vários equipamentos, Legal. que eu brincava, fazia uns chroma key Eu tosco e sempre fui tal. entusiasta também, cara. É gostoso, A minha cara. diferença é que eu vendo tudo. Eu não tenho mais as coisas que eu tinha. Eu tenho, cara. Eu tenho as câmeras todas, eu tenho os equipamentos, os microfones, tenho tudo, cara. E sabe aquela parada de motivação que você falou? Uhum. Cara, eu sou muito assim, eu sou um merda, mano. Tipo, eu tenho uma puta motivação pro negócio, eu fico 3 meses empolgadaço, assim. Aí, cara, cai, né? Não Uhum. tem como. A vida é assim, né? Sim. E aí eu, porra, paro, tal, faço as paradas, daí eu vejo um negócio parado, eu falo, putz, mano, não, tô perdendo dinheiro. Aí eu vendo o negócio. Eu acabo não. Tem algumas coisas que eu preciso vender,
Mas O cara vira a câmera assim, tem umas caixas empilhadas. Mas, por exemplo, é igual guitarra, né, cara? Eu tenho um monte de guitarra, não toco tão bem assim. Aham, Mas eu tenho uma dó, eu gosto de cada uma delas, cada uma delas tem uma característica diferente. maneiro. Que é o mesmo de câmera, né? Então, Mas, eu mas, tive guitarra já também, ó. aí, ó. Não tá aqui atrás. Mas eu tenho uma estratégia diferente com a guitarra. A guitarra é o meu momento sem rotina. Sem rotina no sentido assim, se eu não treinei guitarra, tá tudo bem. Sabe, eu Sei. vou lá fazer Uhum. minha aula tal. É quase uma terapia. Você vai, troca uma ideia com o professor, conversa tal. Tipo aquele Uhum. momento que você desliga de tudo. E, se eu evoluir, massa. Se eu não evoluir, massa também. Pô, vou pra Nova York, eu compro guitarra mesmo. Aquelas coisas. Vou na Guitar Center lá e destruo o cartão. Da hora. Então, é o meu Você já momento foi de não pensar. naquela BH? Já. Nossa, aquela Nossa, loja aquela loja é uma loja que um dia eu é. quero ir. Quer dizer, não agora, né? O Cara, lá é dólar a complicado que você gasta muito, R$ 6. cara. Você gasta de verdade. É. Porque eu comprei a câmera que eu uso hoje, uma Panasonic, eu comprei lá. Eu já fui com a grana e falei, pô, já sei que isso aqui vai morrer na BH, na BH Foto lá. Aham. Mas a loja é muito grande, cara. Então, A eu de evito Nova até. York talvez seja maior ainda também. Cara, você sabe que eu Não acho sei. parece que só Nova Chutaria. York que tem loja física, não é? Não sei, não sei. Eu acho que é. E assim, é muito legal que a loja deles é muito próxima da Times Square, Uhum. muito próxima do Madison Square Garden, muito próxima da estação de metrô, que eu esqueci o nome lá. Então, assim, o lugar dos caras é um dos metros quadrados, um dos mais caros ali, assim. E É. a loja é gigantesca, cara. Então é muito grande. E os caras fecham no sábado, né? Porque o sábado é o sabático lá deles. Porque os donos são Pô, pode crer, tem uma judeus? religião, Eu né? esqueci agora. É Acho que é judeu, judeu, né? se pá. É. E, assim, uma curiosidade que eu descobri, eu não sabia disso. Um colega meu de trabalho que me contou, né, que é tão sabático que, assim, eles não podem usar celular, então eles têm um celular que não tem quase nada, assim, tipo, não tem app, não tem nada. Eles não sobem em elevador, né, então, Uhum. aí tem uns elevadores esse cara me contou que em Nova York, inclusive, ele roda no modo sabático no sábado. Então você entra, ele para em todos os andares tipo, o elevador sempre sobe e desce parando em todos os andares. Então, se um judeu for. Eu tô falando judeu aqui, mas não tenho tanta certeza. Uhum. Se eles forem usar o elevador, ele só entra no elevador e ele não precisa fazer o trabalho de escolher o andar. Né? Então o elevador deixa ele no andar. Caraca, Então, aí assim, e sim. eles fecham. A loja que vende muito, né? Os caras fecham no sábado, né, cara? Pô, tem uma loja aqui na minha cidade, cara, que chama Bubble Kill, que é um suquinho lá que você escolhe, pai, tem umas bolinhas dentro. E é gostosinho, tipo, mas eu não vou tanto lá, mas é gostosinho o suco. E eles fecham no sábado, cara. E eles são, tipo, Cara, de frente pro parque que tem aqui. é. E aí é a mesma parada, questão religiosa e tal. E eu acho que começa na sexta tarde esse pá. Eu acho que é sexta às 4, né? Uma coisa É, assim. uma parada É, assim, e aí só pode abrir domingo depois, é. né? E, cara, eu só vou lá sábado, tá ligado? Eu passo ali na frente sábado, eu não passo lá na frente dia de semana, né? Manja. Pô, você vai lá dar uma andada no parque, fazer uma parada no parque no sábado, tá fechado o bagulho. Né? Fala, mano. É igual o pessoal brincava aqui, né? Porra. Tinha um tiozinho que. Meus pais tinham comércio, tal, funcionavam quase 24 horas. E aí tinha um tiozinho que ela tomava uma cerveja e falava, pô, o tal lugar é um restaurante, mas ele fecha pro almoço, né? Os caras não faz sentido nenhum, né, cara? Tipo, Verdade. no dia que mais vende, os caras fecham, né, cara? Pode crer. Mas a Megafoto é legal, eles têm atendimento em, acho que quase todos os idiomas, cara. Então você entra na loja, assim, tem um cara com a bandeirinha, com as bandeirinhas dos Que da idiomas que ele hora. fala. Então se você achar um do Brasil, você já pode falar em português que o cara É, te... não sei se a gente não explicou, mas pra quem não sabe, a BH é tipo uma loja gigantesca de equipamento audiovisual, talvez? A gente pode descrever assim. Audiovisual, TV, eles têm um estúdio de Eletrônico. TV eletrônico, tem coisa da Mas Apple, assim, é muito tem famoso pra comprar câmera, equipamento de drone. câmera, drone, essas paradas aí. Mas Foda. assim, lá eu vi o estúdio de live mais top, assim, né? Eu cheguei e os caras tinham montado um estúdio de live.
que eles exageraram, né? Põe chroma key, americano gosta de chroma key, põe chroma key, não sei o quê. Mas só que cheio de câmera e tal. E assim, o pessoal entende, então o cara vai te explicar, fala, não, você vai fazer aqui, você vai conectar tal coisa aqui. Então, assim, é uma loja que os caras são especialistas Nossa, mesmo, você assim. falou nessa parada, eu sigo uma mina no YouTube lá. Pô, eu não vou lembrar o nome, desculpa aí, mas assim, ela não vai saber quem eu sou, então, né, não tem problema. Que ela também era de Nova York, e eu comecei a seguir ela porque eu caí num vídeo dela que ela tinha um estúdio em Nova York, fez um podcast também, tipo, local, com um sofazinho, pá. Trabalha com audiovisual, então aqueles canais de... Ah, tem review de câmera, pá, Uhum. várias paradas com audiovisual. E aí eu caí num vídeo dela que ela tava falando que ela tava mudando pra uma outra cidade lá, talvez uma cidade natal dela, não lembro qual cidade que era também. E eu fiquei, pô, será que isso é uma tendência? Daí eu fiquei ligado no canal dela, assim, porque ela ia começar a fazer as paradas remotas, né? E aí, teve ela lançou um vídeo que ela fez um estúdio, tipo, na cidade dela lá, pra fazer filmagem. Aí é como se fosse um galpãozão, assim, um galpãozão. E, cara, você entra, tipo, tem várias câmeras, aí fizeram várias paradas no teto pra luz e tal, e uma parada, assim, é um pano branco do O chão, forno o infinito, né? fundo infinito, do chão até o teto, num galpãozão gigante. Nossa. Cara, muito foda, muito foda. E branco ainda. Aí você entrar, você tem que botar uma Encarte. paradinha no tênis e tal, né? E... Caramba. Não, mas pra você ter ideia, assim, acho que o primeiro vídeo que ela mostrou que ela fez ali foi pra Tesla. Então não é pouca merda, assim, né? Mas, Mas cara, eu acho. muito da hora, mano. O meu sonho em Nova York era encontrar dois caras. O Casey Neistat lá Aham. e o cara do Coding Train. Eu esqueci o nome. Coding Train. Pô, me fugiu o nome agora. Deixa eu ver aqui. Cara, um canal de programação. É um cara do New York University. Eu esqueci o. Cara, me fugiu o Esse nome do cara. The Coding Train. Daniel. Nossa. Caramba, deixa eu só não cometer O esse. canal dele é esse, The Coding Train? The Coding Train. Isso. Ele começa tocando um. Eu não conhecia não, cara, esse canal. O Casey Neistat, eu conhecia. Cara, esse canal é legal, que ele fala Nossa, muito de ele algoritmo. começa tocando uma flautinha, né? É um sininho do trem. É muito louco, cara. Meu sonho era esbarrar com esses caras, assim, lá, né, cara? Devia ser muito fera, assim. Ele é professorzão, né, esse aqui. Sim. Da Explica muito hora. bem, aliás. Uma dica pra quem quer treinar algoritmo, é um canal bem lúdico, assim, né? Bem... que ele explora muito essa parte lúdica aí. Você que gosta de audiovisual, depois procura Peter McKinnon. Não sei pronunciar. Já vi esse cara. Mas esse cara aqui é embaçado. Mas da hora. Os vídeos bonitos pra caramba, né? Pô, e falando um pouco dos seus hobbies aí, cara. Você falou de guitarra. O que mais você curte? Se você quiser falar mais sobre guitarra ou se você Sim. faz mais outras coisas. Então, eu comecei a descobrir que eu virei o chato do exercício, assim. Eu comecei a fazer calistenia. Olha Então, aí. é bem... Olha a gente tomou um aí. susto, né, cara? Então, assim, você tava com pressão alta, tal. Falei, pô, preciso começar a fazer exercício. Comecei fazendo funcional lá com as veinhas. Aí, as veinhas me deram um couro, né? Me deram um couro, na verdade. E aí depois eu falei, pô, vamos melhorar um pouco mais. A academia que eu tinha feito... Faz quanto tempo isso? Que você virou Uns 4 anos. calistenia? Foi quase... Não, o calistenia faz uns 3 anos. Aí virou religião? É sua Não, religião não, não. agora? É que não é um... É que calistenia tem uma rincha com crossfit, né? É. Então, Como assim... que é? O Bambam fala que vai pegar os caras na árvore lá? É porque o pessoal faz barra, por exemplo, errado. A gente fala que eles Você fazem falou errado. crossfit. Não, é que a gente é contra. Não é contra. A Tem gente até a é rixa com o crossfit, não é nem com É. o bodybuilder. Não, é com crossfit. Crossfit. É porque. Crossfit é religião, cara. Não Pois mexe, é, não. pois é. Mas existe uma treta. Existe uma treta bem acirrada, assim. Mas o engraçado é que é difícil ser. Olha eu sendo crítico aqui. Mas é difícil se argumentar a favor do crossfit, sabe? Então, assim, beleza pra quem pratica e tal. Mas a chance de você lesionar é muito grande. Então, porque, por exemplo, a gente faz barra, igual a gente fez hoje. Pô, a gente fez um monte de barra.
as barras elas são lisas, então você não faz o keeping, que é ficar balançando na barra e tal. E assim, se você racionalizar um pouquinho no cenário, você vai perceber que se você ficar balançando na barra daquele jeito, você judia dos tendões, né? Uhum. Então você vai judiar do teu corpo, por isso que muita gente no CrossFit se lesiona e lesiona sério. Não que na calistenia não tenha risco, mas é menor, porque prima-se pelo movimento mais bonitinho, mais perfeito e tal. Entendi. E aí tem gente que porque vai para um lado um pouquinho mais da ginástica artística, né? Então, a ginástica artística tem muito mais de calistenia do que então, você fazer barra, você levantar, o pessoal faz bandeira. Esse tipo de coisa eu não consigo fazer não, porque eu sou gordo ainda. Então, mas não dá explica um pouco aí o que é calistenia, tipo numa barra. Calistenia, de forma geral, a gente prima pelo movimento. Então, você faz um movimento, tentar fazer um movimento mais straight possível, né? Então, mais bonitinho A gente possível. pode falar que é exercícios com o próprio peso do corpo? Com o próprio peso, mas de maneira mais straight, né? Então, assim, você vai fazer uma barra, pô, cara, você tenta fazer uma inteira primeiro e você não fica tentando fazer meia barra, sabe? Então, assim, meia barra já não serve. Então, você põe uma bend e faz a outra barra. Então, é melhor do que você fazer aquela barra o pessoal brinca de minhoca igual crossfit. Não xinguei quem faz crossfit, tá? É só brincadeira. O cara tá dando as alfinetadas. Tem amigos que fazem crossfit, tá tudo bem. Eu acho que o da Silk faz crossfit, né? Eu não sei. Ou ele é bodybuilder? Não, ele falou que acho que ele treina em academia mesmo. Não, acho que é bodybuilder. É que eu lembro que ele falava, tô tomando uns negócios aqui, uns suplementos. Eu acho que ele dava até umas dicas de treino no Instagram dele lá. Mas assim, uma coisa que é legal da calistenia, cara, é que você consegue perceber a tua evolução, sabe? Então, total. Comecei fazendo nenhuma barra, hoje faço poucas ainda, então você pode falar 3 barras numa sequência, pesando, porque eu sou pesado, né? Então, uma das coisas que eu não preciso emagrecer, mas cara, eu tenho preguiça. Olha pra quem você tá falando que você é pesado. O que é o seu pesado aí? Eu tô com uns 90 e poucos quilos, cara. 90 quilos eu sou magro. Então, o problema é que músculo é mais pesado que gordura, né, cara? Sim. Então, sim. Esse é outro problema. Em relação à proporção, sim, né? A densidade dele é maior, né? Mas o que é legal da calistenia... É foda, né? Você vê uns caras gigantão assim. Quantos quilos? Tenho 98. Caralho, mano. Não, o músculo assim, eu ainda tenho bastante... Sou pesado, né? Então, para alguns esportes me judiam. Alguns movimentos da calistenia eu posso certamente largar a mão, que eu não vou conseguir fazer. Então, bandeira eu não vou conseguir fazer. Porque bandeira se segura com os 2 braços e fica parado, né? Com o corpo inteiro esticado. Não vai dar. Então, assim... também sei meus limites. Um dia vai. Eu entendo meus limites, sabe? Vira vegano. Cadê? Não, é uma carninha, Cadê? Não tem jeito. Eu tô vendo aquilo ali é churrasqueira, não? É churrasqueira. Né? Então, não tem como fazer churrasco de abobrinha. Não, é meio judiação. Cara, tem pra tudo, né? Depende do gosto ali, né? A gente é foda, cara, a gente falar isso, porque o corpo humano é embaçado, né, cara? O corpo humano é embaçado. Tem gente que, cara, vai se dar muito bem com alguns tipos de dieta, com alguns tipos de restrição alimentar, né? De conseguir mais energia. Então, tem de tudo, cara. Teve uma época que eu fiquei viciadão em ver documentários sobre alimentação, sobre tipo de treino, tipo de dieta. E, cara, cada um vai puxar pro seu lado. Igual você falou, a calistenia vai puxar pra uma parada, o crossfit vai puxar pra outro. Já vi documentários de pessoas com dieta vegana que falam, não, putz, a performance, não sei o quê, puxando pra um lado de talvez até de triatlon. Tem um cara conhecido, que é o Avelino, que ele é programador também, ele tá treinando triatlon agora. Agora não, faz um tempo já que ele treina. E acho que ele adquiriu a dieta... Eu não sei se é vegana agora, mas acho que sim. É que tem aquela outra, né? Paleo. Tem umas coisas então, diferentes. Então, a paleo é quase que carne. A base é carne. Não, tá ao contrário. Essa é uma boa. É ao contrário. A paleolítica é o lance de você... É tipo a dieta das cavernas, assim.
Você- É verdade, É, cara. você comer mais. A sua fonte principal é gordura de energia. Verdade. É. Na verdade, eu lembro, eu li sobre, mas eu nunca. É que, na verdade, assim, o grande detalhe, e eu concordo exatamente com o que você falou, cara. Assim, às vezes, igual, por exemplo, assim, beleza, eu sofro um pouquinho mais por causa do peso pra fazer calistenia e tudo mais. Mas, cara, eu tô feliz com a minha alimentação, sabe? Então, tem dias que eu como super bem, tem dias que eu como super mal. E eu acho que na vida tudo é o Você fica balanço, de né, cara? boa com isso? Eu fico. É uma das coisas que a gente tem que aprender, né? Pô, É. foi a decisão de comer uma pizza hoje foi minha. Beleza. Eu posso ficar triste comigo mesmo, eu posso. Beleza, é isso aí, é Mas, a tipo, na decisão. calistenia você tem essa mesma parada que você falou que você tem com a guitarra, do tipo, cara, se eu evoluir tudo bem, se eu não evoluir tudo bem também. Ou É, você é mais. lá é um pouquinho mais. Lá Lá é um é mais pouquinho agressivo. mais. É porque, na verdade, é gostoso você ver a evolução, Aham. sabe? Então, por exemplo, a gente já fez treinos de 200 e poucos flexões de chão. Mas só que é straight. Então, quando o pessoal. Por que a gente brinca muito com o pessoal de CrossFit? Porque o pessoal faz, mas eles fazem uma série de 200. Cara, é quase que humanamente. Não é que humanamente possível, mas assim, cara, você tem que estar muito praticante pro ali pra fazer. E straight é difícil. Uhum. Então, quando o cara fala que faço 200 de uma vez, fala, não faz. Então, assim, a gente fazia 200 no treino, né? Então, assim, mas no treino é legal porque você começa a ver resultado. Pô, eu não subia na barra, né? Então, hoje eu consigo subir. Eu tenho um controle do meu corpo, né? Uma das coisas que, por raríssimas vezes eu faço esse tipo de coisa porque eu tenho medo de me machucar, mas assim, pô, meu pai me pediu pra subir no forro e fazer alguma coisa. Aí eu falei, pô, quando eu tava gordão, assim, sem preparo físico nenhum, eu ia ficar uns 5 dias com dor, sabe? Uhum. Aí eu fui e tal, andei, fiquei baixado e tal, você consegue... tinha Porra, um... falar pra você que esse é meu objetivo hoje, hein? Conseguir subir no forro da minha casa. Pois é. Porra, bagulho chato, hein, mano? Nossa, não, e assim, você vai andar, aí tipo assim, igual no meu caso, pô, eu não tinha muita consciência corporal. Aí você vai de joelho, aí tipo assim, pô, você tá pesado, o joelho esfola, É. dói, né? Pô, eu sou inteiro, né, sensível, né? Você vai olhar aí você vai olhar com preparo físico, você consegue andar sem encostar. Então você consegue andar igual meio aranha, assim, mas você anda, pô, que legal, né? Esse tipo de coisa que eu vejo que a calistenia faz muita diferença, cara. E você treina, tipo, na rua ou tem um Numa- espaço? Porque a calistenia, eu sempre, quando eu penso em calistenia, eu sempre penso em algo meio underground, assim, sabe? Tipo, Uhum. apesar da musculação, né, de treino, ter todas essas coisas ter nascido meio underground, mas, cara, musculação, pô, aí academia tem Não, um monte. CrossFit também, exatamente. você sempre vê um galpão lá. Se não é É, CrossFit, é treino funcional de não sei o avançado. quê, alguma coisa. Mas é sempre um galpão cheio de coisa. É, E calistenia é sempre uns caras numas barras, assim, num parque. é, é. Sem Exatamente. camisa. Calça e sem camisa. Isso eu não faço pra não passar vergonha. Mas assim, eu treino numa quadra pública mesmo, que é pertinho da Maneiro. minha casa, pertinho do escritório do Dev Pleno. É tipo um Então, grupinho, né? Você entra num grupinho. é. Na, Na verdade, eu faço com na personal seita, até. né? É uma seita, né? Não, calistenia é menos, cara. Calistenia é menos. Mas assim, vou com personal, então faz eu e meu irmão, e a Olha gente aí. faz um jeito bonitinho também. E aí aquele negócio, né? Eu sempre crio uma coisa também pra não desistir. Então, eu descobri que a parte da manhã Aí é você melhor, aí eu pago pagou o alguém. CLT, o É, profissional. quase isso. Então já Fala bota assim, em ó, risco. quer trabalhar no Dev Pleno? Você faz lá umas propaganda e dá um treino pra mim, te pago o CLT aqui. O pior é que tem um trecho de um vídeo no Dev Pleno que eu coloquei eu fazendo barra. Falei, pô, fico feliz pra caramba de conseguir fazer barra e flexão. Porque Legal. foi os dois exercícios que eu não fazia por nada, assim, né? Então, flexão eu fazia de joelho e sofrido, né? Então, Uhum. hoje eu faço tranquilo e Hoje você dá barra, aquele tapinha, faço. pá, dá o Clap, push-up. tapinha. E a gente ainda faz o trio, né? Então você faz clap, que é com palma, termina, você Aham, faz o explosivo, que é só tirar um pouco a mão do chão, e termina fazendo a direta, né? Então maneiro. dá pra fazer umas coisas diferentes. Legal, Né? cara. Pô, eu sou desse tamanho, mas eu já tive minha fase, cara, também de fazer umas paradas assim. E uma coisa que me motivava pra caralho, eu ficava vendo uns vídeos na internet, cara, de, Aham. de galera fazendo isso e tal.
E eu consegui fazer umas barras também, foi mó legal. É uma sensação boa, né? E Cara, parece fácil. É uma parada é. que é foda, porque você olha as outras pessoas fazendo, olha vídeos e fala assim, ah, até que é fácil, né? Eu Mano, vou ali e vou fazer 10. bagulho é embaçado, cara. Não tem um É, grip, não tem é, uma parada que você fala, não, aqui ajuda. Não, é. cara, é você e seu corpo. É embaçado, cara. E na verdade, o que você comentou de grip, o mais difícil é o grip. Então, assim, tem hora que você vai fazer exercício, igual elevação de perna na barra. Cara, você levanta a perna, mas a mão ela vai chegando num ponto que, cara, É, você não consegue segurar mais. E você sai do treino com o antebraço tudo doído, com tudo. é. Então, eu cheguei a fazer L-sit também, que é um exercício, Você ficar sentadinho com a mão, né, e estica o... na verdade, eu fazia na barra, que é o que você estica na barra e levanta a perna na barra e fica um L. Ah, Então, achei que é assim, aquela barrinha no chão, que tem uma que é no chão assim, e você sim, faz você um pode fazer L-sit também. você pode fazer com a paralela também, que é essa. Eu cheguei a ter uns treininhos, cara, de calistenia. Que você... Era tipo umas imagenzinhas assim, Aham. aí tinha uns treininhos, cara, de calistenia. Cara, tinha um canal muito famoso, eu não sei se tem hoje, que era o Bar Brothers. Já ouviu Cara, falar? não. Vou até procurar depois. Cara, é muito foda, mano. É muito foda. Foi Caramba. aonde eu falei, caralho, eu queria ser igual a esses caras. Mas eles eram pique. Deixa eu ver se eles têm. Nossa, cara, eles têm vídeo até hoje. Aí sim. Ah, Ó, tipo, esse vídeo aqui é o que eu vi na minha época, ó, há 7 anos atrás, ó. Mas ele tinha esses vídeos de, tipo, motivation. Deixa eu mandar aham. aqui. Era muito foda, cara. Que Era loucura, muito cara. foda. Eu gostava desses caras aqui, de ficar vendo o vídeo deles. E aí era deles que eu pegava esses treininhos. Eles faziam, tipo, umas imagenzinhas com treino e tal. Aham. É, Legal, cara. no Brasil, bastante famoso é o filho do Otávio Mesquita lá, né? O Mesquitinha. O Calistenia Brasil, né? Não sei se você já ouviu Ah, falar. sim. É, eu vi por causa, acho que do... Acho que ele participou, acho que de algum vídeo com o Léo Stronda. Foi. Aí o Leison ainda fez uns exercícios lá e tudo É, mais. Mas tem uma coisa que é muito legal, cara. Tem um vídeo, depois se você tiver curiosidade, tem um cara que chama Criséria, que é de calistenia. Criséria. Cara, sabe quando você fala, pô, o cara fez um vídeo que. Você fala, pô, que massa, assim. Ele fez um vídeo do porquê ele não gosta de CrossFit. Eu voltando na polêmica aqui, mas é só porque. Mas eu queria só realçar um detalhe do. Mas ele fez o vídeo de uma maneira muito legal, cara. Então, assim, eu acho que. Inclusive, eu me aprendi muito em como fazer um vídeo de, às vezes, de uma coisa que você não gosta ou o que você acha que não funciona ali, de uma maneira extremamente profissional, sabe? Então, Maneiro. tanto é que teve vídeos de reação para esse vídeo dele, que fala, pô, os caras do CrossFit que foram defender e tal, perderam a razão do jeito que reagiram, sabe? Uhum. Aí você olha o vídeo do cara, ele explica certinho, fala, pô, não, vamos pegar a definição, vamos olhar aqui e tal. Daí ele explica na calistenia, fala, pô, então, calistenia também tem elementos do CrossFit, mas eu vou mostrar para vocês o que é intensidade. Então, assim, é Uhum. um vídeo extremamente lúdico nesse sentido, até inclusive de criticar uma outra modalidade. Porque você fala, pô, o cara foi extremamente político ali, sabe? Ele foi só se pautando em argumentos reais, assim, então você fala, pô, o argumento do cara faz sentido. Ele abriu o Wikipedia e falava, ó, olha a definição de tal coisa. Uhum. Então, vou te mostrar a definição de intensidade. Aí falou, pô, vou te mostrar que velocidade não é intensidade. Aí ele começou a provar várias coisas, falou, pô, olha, vários pontos ali para chegar e explicar por que ele não gostava. Entendi. E aí é legal que muita gente, às vezes, isso dá para trazer para programação, né? Muitas vezes o pessoal fala, pô, PHP, igual a gente brincou e tal. Mas faz parte da história de muita gente, né? Sim. Então, e muitas vezes a crítica da linguagem, às vezes a gente é um pouco passional, né? Então, igual eu brinquei aqui do CrossFit, eu acho esse vídeo resume assim do Criséria, mas às vezes a gente é muito passional na tecnologia, né? Então, Total. em guitarra acontece a mesma coisa, né? Então, em guitarra, não sei se você já ouviu falar dessa rincha, né? Mas assim, o pessoal, pô, mas que espessura de corda que você usa? Você usa 0,10, 0,9, 0,11? Aí Uhum. os caras ficam brincando, pô, não, 0,9 é de frutinha, 0,9 não dá um timbre, bababá. E aí eu sempre busco, falo, pô, deixa eu entender o que tá acontecendo.
Até que eu arrumei uma guitarra que veio com 0,8. E, cara, 0,9 será? Não foi 0,8, mas 0,9 é o que eu gostei, sabe? E aí você começa a olhar guitarristas que você gosta, que tiram um som violento numa corda mole, 0,8, e o não timbre tá tem na mão do essa. cara. Então, assim, é igual programação, né? Não O tem timbre essa. tá na mão do cara, né? Quando eu era adolescente, eu tocava também, cara, e tinha uma rixinha, tipo, eu curtia muito new metal, né? Então, pô, época do Linkin Park, Korn, Slipknot, essa galera aí, né? POD, e Korn, principalmente Korn e tal, umas bandas que tinham um som bem pesado, com uma afinação bem mais baixa, né? Uhum, Eles usavam corda com uma espessura maior pra dar né, um tom mais grave uhum. e com guitarra de 7 cordas também e tal. Então tinha essa parada. E era uma rixinha com a galera de heavy metal, com metal melódico, que falava assim: ah, esses cabeludos aí, não sei o quê, porque a galera do new metal era os malucos tatuados, o É, cara que vinha do rap, Limp Bizkit, né? Trouxe muito isso também. Era os malucos fortes, tipo, os caras de academia, tatuado, do skate, tá ligado? E aí ficava, não, esses caras aí cabeludo, que não sei o que, chupa sangue, que por causa do Ozzy, né? o cara morde morcego, Morde né? morcego. Mas o legal dessas cordas de guitarra extremamente. Nossa, a gente mudou de assunto do nada. Essas cordas de guitarra extremamente espessas que é quase um cadarço, né, cara? De tão. é, Ah, é, Depois que você vai tocar essa porra, igual um amigo meu, ele falou: vou testar, vou colocar 0,12 na guitarra. Você vai dar um bend, cara, você não machuca o dedo por ser fino, mas, tipo, você tem uma tendinite na mão, é porque é foda. muito peso, né, cara? É foda. Eu tinha a primeira vez que eu fiz isso, eu tinha uma guitarrinha, mano, Caramba. zoada. Aí, eu lembro que, cara, passou, não lembro quanto tempo, assim, Aham, 2 meses, 3 meses, a ponte da guitarra tava assim já, ó. Porque era uma guitarrinha de 200, 300 conto. aham. Coloquei, eu não lembro a espessura, 0,12, 0, não E sei. se fosse ponte fixa, ela tá inclinada, é um problema, né? Putz, não sei. Porque tipo, se você puxar mais um pouco, você quebra o. Ia quebrar. Ia quebrar. Ia quebrar. Mas não tava aguentando mais, porque era uma Caramba. pressão foda. Era quase que uma corda de baixo, cara. É. Começava a ficar numa espessura bem, bem foda. Não, cara, você tenta fazer ainda bend e coisas absurdas na guitarra que não dá pra fazer com aquela corda, cara. É. Então, assim, não. Mas o que é legal, você comentou que você gosta de um heavy metal melódico, power metal também, né? Cara, eu fui do new metal. É. Não curto tanto heavy metal, melódico. Eu sou velho, né, cara? Eu sou velho. Hoje eu tô escutando country rock, pra você ter uma ideia, ao Caramba. declínio. Eu não sei nem que tipo de banda que é country rock, mas Eu vou te mostrar depois. massa. Eu lembro do último show que eu fui, cara, que eu gosto de ir em show, né, de metal e tal. Fui no show do Symphony X em São Paulo, Pode do crer. Michael Romeo, que toca guitarra pra caramba, né? E é o tipo de show que você fala, porra, E uma coisa que é bem legal, cara, todo show que eu vou, assim, eu praticamente que. Eu já não sou de beber muito, mas assim, eu vou de carro e tudo mais, eu fico bebendo só água, e reduzo a água pra não perder o show, sabe? Aquelas coisas bem metódicas, assim. Eu vou no show, então você tem que controlar pra ir no banheiro antes, aquelas coisas. Então no meio do show tá tudo bem, aí sai, toma uma aguinha, pega o carro e vem embora pra Minas. Pode crer. Da hora. Mas é quase um ritual, né, cara? Aí tem uns amigos meus que a gente, desde de infância, que a gente é amigo desde a infância, que a gente faz essas turnezinhas nossas, né? Legal. Vai em Deve estar show com todo lugar. saudade, né, de fazer isso aí. Nossa. A gente ia bastante em show perto aí Você falou em Dayatuba, né? É, tudo. Dayatuba. Limeira acho que fica perto, né? Fica, fica. Tem muito show de metal em É mesmo? Limeira. No Da Bar da hora. Montanha. Não sei porquê, cara. Mas os caras sempre têm. Igual Symphony X, eu consegui em São Paulo. Mas Symphony X tocou em São Paulo num sábado e tocou no domingo em Limeira. Tipo, Caramba, que um legal. pouquinho baixo, Deve ter uma assim. cena forte lá. Tem. Eu acho que o cara, a produtora, alguma coisa assim de lá, deve ter alguma. Deve ter um contato mais próximo Uhum, uhum. do pessoal que faz show, né? E acaba. Eu acho que deve ajudar, né? Porque se você pega um show grande desse em São Paulo, você traz em Limeira, que é pertinho, mas já é interior, você já
reduz o custo de trazer o cara para o Brasil, né? Então você já rateia o custo com mais shows, né? Total, da hora. Pô, Túlio, de novo, brigadão, cara, por trocar uma ideia comigo, foi muito massa, saber um pouco da sua história. Cara, história maravilhosa, sensacional, grande, a gente já podia ficar aqui 5 horas só falando da sua história, ou mais, né? Mas muito legal, cara, de saber de tudo isso. Queria te agradecer de novo. E, fica esse espaço final aqui para você divulgar o que você quiser aí do Dev Pleno, das suas redes sociais, dos cursos. Fica à vontade aí. Claro. Não, primeiro, cara, obrigado pelo convite, por estar presente, pelo bate-papo muito massa. Eu tava preocupado com a hora, agora que eu li aqui, passou bastante tempo. Um pouquinho. Mas é isso aí. É difícil fazer. Não. E assim, eu sou da linha de falar bastante, então. E uma coisa que eu gosto muito, assim, eu sou apaixonado de inspirar as pessoas com as coisas que eu faço, cara. Então, hoje em dia eu continuo programando porque eu acho que isso inspira muita gente. Então, eu faço meu SaaS, eu faço trabalho no exterior, etc. Eu acho que isso é uma forma de mostrar pra galera, pô, que massa, o cara mora no interior e consegue fazer isso tudo, sabe? E quem quiser conhecer um pouquinho mais do DevPleno, né? Então, DevPleno no YouTube, DevPleno no Instagram. No Twitter a gente não tá mexendo tanto, mas no Instagram a gente mexe bastante, a gente tá lá bastante presente. Devpleno.com tem os nossos cursos também, tem bastante material gratuito também. Se você quiser aprender JavaScript, React, Node, Nest, Next, enfim, a gente está aqui para ajudar vocês. E uma coisa, já vou deixar até um convite, quando a gente está preparando o escritório do DevPleno, a gente vai fazer algumas gravações por aqui. Na hora que puder fazer gravação presencial, vai ser um prazer recebê-lo aqui também, Montanha. Pô, muito bom. Gravar aqui, né, num ambiente diferente. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Fechado, cara. Pô, muito obrigado de novo. Obrigado você que está assistindo aqui o Fecha Tag. Se você estiver assistindo, saiba que estamos também em qualquer agregador de podcast. Você pode escutar aí no Spotify, no Anchor, no iPhone, no Android, qualquer aplicativo. E se você estiver escutando, saiba que a gente também está no YouTube. Então você pode ver aqui nossos rostinhos maravilhosos aqui. É só procurar lá youtube.com/fechatag ou procurar Fechatag lá na busca do YouTube. Beleza? Então valeu você, valeu Túlio e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.